Série Mais Fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 28. Êxodo capítulo 32 ao capítulo 34. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um burril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo e é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de dizer os egípcios: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te a ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes e lhe disseste: Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra, de que tenho dito, para que as possuam por herança eterna. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escrita era a mesma escrita de Deus esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira e arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito e o queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspargiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Disseram-me: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. Deram-me-o, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão o havia deixado à solta, para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Então disse Moisés: Hoje fostes separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho e contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. No dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou senão risca-me do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro.
Agora vai, conduz este povo para o lugar que tenho dito, e o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação punirei o pecado deles. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão fabricara. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, se inclinava cada um à porta da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, mas não me deste saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te pelo teu nome, e achaste graças aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te agora que me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, e de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que me dissestes, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha nem gado se apacentem defronte dele. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés imediatamente se inclinou à terra e adorou, dizendo: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, embora este seja povo de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse o Senhor: Eu faço uma aliança contigo, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma.
Todo este povo em cujo meio estás verá a obra do Senhor, porque coisa temível é o que farei contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra em que hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas colunas quebrareis, e os seus postes ídolos cortareis. Não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, pois quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, eles te convidarão para comeres do seu sacrifício. Não tomarás mulheres das suas filhas para os teus filhos, pois quando as suas filhas se prostituírem após os seus deuses, farão que também os teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo apontado, no mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Tudo que abre a madre é meu, até do teu gado, sendo macho que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abre a madre resgatarás com um cordeiro, mas se não o resgatares, cortarás-lhe a cabeça. Todos os primogênitos de teus filhos resgatarás. Ninguém aparecerás diante de mim com as mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa da semana, que é a festa das primícias, da ceifa do trigo e a festa da colheita do fim do ano. 3 vezes no ano todo o homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Lançareis fora as nações de diante de ti, e alargarei as tuas fronteiras, e ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, pois conforme o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia pelo que tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E quando saía e dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado, viam os filhos de Israel que o rosto de Moisés resplandecia. Então Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com Deus.